Olá, amigos do Harbo, aqui é Daniel com vocês de novo. Vamos aprender hoje da sequência aqui no nosso projeto. Hoje nós vamos criar uma tela que dá para a gente configurar o servidor onde nós vamos estar conectando. É aquela dúvida que o pessoal tem assim, mas eu só consigo conectar na minha máquina ou consigo conectar em outras máquinas, né? Na verdade, você instala o banco de dados num servidor e de qualquer máquina você acessa o endereço do servidor. Certo? E hoje nós vamos aprender a fazer a tela que configura isso para não ficar dentro do código fonte, tá? Então vai ser uma coisa bem simples, eu não vou nem criptografar a senha, que o correto é fazer isso, né? Mas eu não vou fazer hoje, nós vamos só colocar para ficar bem simples, tá? Então vamos criar primeiro duas funções, tá? A primeira é a que vai ler um arquivo ini e a segunda é que vai salvar um arquivo ini. Então vamos lá. Só voltando aqui, né? Ó, você vai clicar aqui em New Module. Eu já estou com o projeto aberto, né? ini le.prg. Então ele veio para cá. Aí a gente vai criar uma função aqui, function ini le e retorna new, certo? Aqui nós vamos checar qual vai ser o tipo de arquivo que nós vamos criar, né? Nós vamos saber se o seu arquivo existe. Então nós vemos aqui, ó, if, ok, not file pc file ini. Essa variável nós vamos criar lá fora, tá? Com o nome do arquivo. Se o arquivo não existe, a gente vai executar a próxima função, que é o salva. Tá? Vai ser outra função que nós vamos criar. Bom, se ele existe, então nós vamos vir aqui, begin ini file pc file ini. Nós vamos dar um get no pc roast name, a section server, a entrada host name, get pc database section server, a entrada database, get pc username section server, entrada username. Aqui a senha, password. Lembrando que eu não estou criptografando, tá? O ideal é que você tenha um algoritmo de criptografia. Eu não coloquei nenhum aqui, porque eu acredito que todos tenham o seu próprio algoritmo. Se não tiver, depois nós vamos mais para frente aprender a fazer o algoritmo, né? Vamos voltar aqui no código e vamos colocar, tá? Então não se preocupa também se você não tem um algoritmo de criptografia, que nós vamos criar um depois. Ok? Ó, então tá feito, ok? Aqui ele está lendo o arquivo, se não tiver ele vai salvar, se já tem ele lê, e lê essa parte aqui. Agora nós vamos criar um novo, então nós vamos aqui, new módulo, nós vamos criar o ini salva.prg, certo? O ini salva.prg, ele faz o seguinte, a gente vem aqui, function ini salva, return vazio aqui, o new, né? Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, ele vai salvar begin ini file pc file ini, que é o nome que nós estamos usando da variável, e dou um end ini aqui, tá? Aí aqui nós vamos criar o section deles. Então, set section server, a entrada é o roast name e nós vamos gravar pc roast name, tá? PC é uma variável pública que nós vamos criar daqui a pouco. Set section server, entrada database to pc database. Set section server, entrada username
para PC username. Set section server entrada password to PC password. Tá? Aqui no caso é que eu falo, ó, se a gente fosse trabalhar com a encriptação, a gente vinha aqui e colocaria o nosso algoritmo de encriptar aqui. Nós vamos fazer isso depois, tá? Por enquanto nós vamos só criar as variáveis, as funções simples. Então está criada, ok? Então nós temos que criar agora PC file ini. Então vamos lá. Nós vamos lá no principal e é aqui que a gente vai criar o PC file ini, tá? Para criar esse PC file ini, a gente vai criar um nome padrão, tá? Que toda hora o sistema vai usar esse lugar. Então a gente vem aqui, ó, e cria public PC file ini, vai receber o que? Get program files folder. Tá? Então ele vai pegar a pasta onde está o programa. A gente coloca uma barra aqui, certo? E vamos colocar o nome do nosso projeto aqui, venda.ini. Opa, .ini. Certo? Então aqui a gente já tem agora o nosso nome de arquivo que vai ser usado aqui dentro. Agora nós temos que criar essas variáveis aqui, ó, PC hostname, PC database, tá? Então todas essas variáveis têm que ser criadas aqui também, ó. Então a gente vem aqui, nós vamos criar um public PC hostname, um public PC database, um public username e um public password, tá? Por padrão nós vamos colocar tudo vazio, não vamos colocar informação nenhuma. Ok? E aqui nós vamos fazer a nossa primeira leitura do arquivo. Nós vamos executar o ini-ler, tá? Ele vai fazer o que? Ele vai executar e vai preencher as variáveis. Se ele não existir, ele vai salvar umas variáveis todas assim, sem configuração nenhuma, ok? Bom, agora feito isso, nós vamos criar o nosso formulário, tá, de configuração. A gente vem em form, novo form, vamos chamar ele de config. Certo? Tá aqui o nosso form config, ok? O que nós vamos precisar ter nesse formulário de configuração? Bom, vamos criar lá. Nós vamos precisar, antes de mais nada, o servidor. Então nós vamos colocar aqui um campo para colocar o hostname. Então vai chamar aqui, ó, eu vou já nomear já hostname. Vou até fazer assim com letra maiúscula para ficar mais fácil de ler. Olha lá, hostname. E aqui vamos chamá-lo de teste hostname. Certo? Fora o hostname, nós vamos precisar do nome do banco de dados. Então nós vamos aqui, vamos colocar outra caixinha. Ok? E vamos escrever aqui no caption dele database. Então o nome do nosso banco de dados, a gente vai colocar um teste aqui, ok? O nome aqui vamos mudar para teste database. Nós precisamos também de um username, ok? Então a gente pega outra caixinha aqui. Gente, eu estou usando frame, tá? Mas você pode usar aí no seu projeto o que você está acostumado. Eu colocando aqui para ficar mais bacana, porque o frame tem um efeito mais bonito, né? Então a gente coloca para ficar mais bacana, mas não tem necessidade. Você pode usar o label. Se você achar que precisa no teu projeto, você usa o label. Então aqui o teste, vamos colocar teste username. Tá? O legal é se você seguir o projeto do jeito que eu estou fazendo, né? Que assim, se surgir alguma dúvida, fica fácil de achar o erro, porque se você começa também a modificar o projeto do jeito que você quer, aí se der algum erro, fica complicado a gente até ajudar você a achar o erro, né? Porque como mudou o projeto, fica complicado, não está padrão. E aqui a gente vai colocar o password. Então aqui teste password. Então por enquanto, como eu não estou colocando nenhuma configuração
especial para gravar nada, então vou deixar assim simplesinho, senão aqui a gente podia também mascarar com senha, né, tudo, então não tem necessidade por enquanto. Configura o sistema, então aqui vai ser todas as configurações do sistema. Essa janela aqui eu acho que eu vou deixar ela modal, tá, que é para ela abrir e ficar travada enquanto eu não salvar, ela não libera. Aí a gente vai colocar dois botões. O primeiro para ignorar as modificações. E um segundo botão. A gente vai alinhar aqui. Vamos colocar isso aqui mais para cima. Certo? Vamos ver se tem aqui no Windows Modal, visível, tal. Vamos esconder aqui o sysmenu. Vamos mudar aqui para não redimensionar a janela. Ela fica travada. Ok, ok, ok. Tudo configurado certinho. Bom, aqui a gente vai salvar. E vai ser o nosso botão salvar. Certo? Nosso formulário chama config. Certo? Então é isso daí. A gente já pode agora fazer o config salvar. Então você vai clicar aqui. Clica duas vezes aqui, ele já vai criar a função. Você clica aqui, pronto. Certo? Bom, vamos lá. Para salvar é muito simples. Você vem aqui, ó, e eu vou puxar tudo para dentro de variáveis, tá? Então hostname vai receber get property do config teste hostname, o campo value. PC database vai receber o get property do formulário config, o teste database, o campo value. O PC username, né, que é a variável pública do username, vai receber o get property config teste username, o campo value. PC password vai dar um get property no config teste password, o campo value. Pronto. Feito isso, eu já tenho nas minhas variáveis públicas as configurações novas que estão no formulário. Agora eu preciso salvar isso no disco para não perder. Então é só executar a nossa função salva. Ok? Feito isso, o sistema já salvou. Eu venho aqui, dou um do método config release. Certo? Vou copiar isso aqui porque eu vou reaproveitar. Aqui no ignorar, se eu clicar aqui em ignorar, ele vai executar um release sem salvar nada, certo? Todas as alterações serão perdidas. Bom, quando eu carregar o formulário, tem que aparecer aqui as configurações atuais que eu tenho, tá? Porque senão toda vez que ele entra aqui vai aparecer vazio, você vai preencher, mas na verdade já tem. Então, como que eu faço isso? Clica no formulário, você vai procurar aqui onInit. Você vai clicar aqui, onInit, certo? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, dar um set property no formulário config, o campo hostname, em value dele a gente vai colocar o PC hostname, a variável pública. A mesma coisa a gente vai fazer para o database, teste database, o value PC database, tá? Eu errei aqui, ó, é property, certo? Set property no formulário config teste username value PC username. Set property formulário config teste password no value, nós vamos jogar o password,
tá? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei minhas variáveis públicas e joguei no formulário para que a gente possa editar, tá? O que está faltando ainda aí? Bom, falta agora a gente abrir o nosso formulário, tá? Então, para carregar o formulário. Então, vamos lá no My, ok? Aqui no My. Eu não tenho ainda nenhuma opção aqui para configuração. Então, nós vamos criar aqui um menu, certo? Com uma opção só por enquanto, que é configurações. Não, vou criar aqui utilidades, né? Porque se depois a gente tiver mais coisas, a gente coloca nele. Então, aqui nós temos utilidades, certo? Dou um insert, jogo para baixo, jogo para o lado, configurações, tá? E eu vou acionar uma função chamada showConfig, que não existe ainda, nós vamos criar agora, tá? Então veio para cá, então a gente vem aqui agora, new showConfig. Você pode ver que eu poderia ter criado isso daqui tudo, então vamos só colocar aqui function show config e dou um return. Eu poderia ter criado direto já no próprio sistema e ele já acionar ali usando os nomes que estavam lá, usar o nome padrão, mas eu gosto de separar o código todinho da IDE, tá? Então o código programável nunca fica lá no componente, sabe por quê? Se sem querer você clicar no menos e apagar e tiver um código inteiro aqui dentro, você vai perder tudo. Então eu não faço isso. Eu crio as funções separadas e aqui dentro eu abro a função, por exemplo, dele e rodo, simplesmente executo a minha função. Se eu clicar no menos sem querer, ele apaga só a chamada, eu não vou perder minha função programada, né? É muito melhor. Bom, o formulário showConfig, ele é modal. Então eu só de chamar ele já executa e já trava, tá? Mas eu vou mostrar um negócio aqui que eu costumo fazer, que você vai gostar, cara. E você vai poder guardar isso aqui para usar em todos os outros formulários, ó. Então, primeiro de tudo, vamos declarar aqui a window que nós criamos, que é a config. E é isso aqui, ó. Quer ver? Ó? If is window active. Então, ele testa se a janela existe, a janela config, certo? Se não existe, ele vai executar uma coisa. Se existe, ele vai executar outra, tá? Então, se ela existe, o que eu faço? Eu venho aqui, dou um do método config e minimizo ela. Então ela pode estar atrás de outra janela, tá? Não é o caso dessa, tá? Que ela é modal, mas esse código você vai usar para todo mundo. Então eu vou colocar aqui, nós vamos por padrão colocar. Se amanhã a gente não quer mais que a janela config seja modal, já não vai dar erro, tá? Vai estar funcionando. Depois eu vou mostrar o erro que acontece numa próxima janela. Do método config, aqui ele minimizou. Aqui ele restaura ela, então se ela estiver atrás de alguma janela, ela sumiu e voltou já na frente. E agora eu dou um método config e foco nela, né? Então eu carrego a janela para mim, certo? Se ela não existe, então eu tenho que carregar load window config activate window config, ok? Bom, teoricamente está funcionando, né? Vamos compilar para ver se isso aqui já está funcionando? Então clico aqui no configura, tal, ele vai executar, vamos ver. Teoricamente nosso projeto já está lendo. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver o que é que está acontecendo. Erro de parênteses lá na variável MySQL. Bom, isso aqui já é erro de outro dia, porque hoje nós não mexemos nessa variável, né? Vamos ver o que é que está acontecendo. Linha 143. Linha 143 do MySQL. Vamos lá. Linha 143. Ok, deixa eu ver aqui. Tá falando que os tá faltando esse aqui, ó. Ok? Tava faltando fechar esse aqui. Vamos executar. Vamos lá, que esse erro não valeu, né? Que era erro da outra aula. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Essa aula vai ficar um pouquinho maior, né, gente? Não teve jeito, ó. Então, utilidades, configurações, tá ali o nosso tal, ele fecha, utilidade configurações, ó, tá em modal. Aí eu venho aqui e falo que o banco de dados está em 127.00.1. Aqui eu miro no servidor que eu quiser, tá? Se eu tiver um servidor 197
100, 0, 1, ele vai buscar lá, tá? Se você tem esse aqui, ele vai buscar lá, tá? 127.0.1 é o localhost, tá? Eu posso escrever aqui também localhost. Também posso escrever o nome da máquina aqui, tá? Eu posso vir aqui, vamos supor que está na máquina chamada servidor. Você vem aqui e escreve servidor, ele acha, tá? Então eu vou colocar localhost, que é para ficar em local. O nosso banco de dados é o projeto vendas. Nosso usuário por enquanto é o root. E a minha senha aqui é cats, ok? Eu clico em salvar. Vamos ver se está lá guardado. Está tudo guardado. Venho aqui, fecho tudo. Certo? Eu vou executar o projeto de novo para ver se deu certo. Vamos ver? Vamos abrir aqui Y. Eu acho que está aqui dentro, aqui. Cadê projeto vendas? Vamos executar o sistema. Utilidades, configuração, está aqui. Se você olhar aqui, ó, ele gerou um arquivo. Cadê o arquivo que ele gerou? Ué, não era aqui que eu falei para criar? Bom, ele teria que ter criado aqui. Deve estar em algum lugar, ou deve estar oculto na minha máquina, tá? Mas o importante é que está gravando, tá aqui, tá? Se você alterar aqui, ó, salvar, ele altera, certo? Então tá pronto o nosso sistema de ler arquivos INI. Vamos ficando por aqui, porque essa aula já ficou longa. Na próxima a gente volta conectando o banco de dados.